Tamo ao vivo. Chama o Wesley. Cadê o. Onde chama? Cadê. Não. Deixa entrar. Deixa as pessoas entrarem. Mas tem que chamar ele. Calma, ele tem que entrar pra chamar. Vê nessa lá. Tem um monte de gente já. Já já a gente vai chamar o Wesley, pessoal. Cadê? Chama? Ele tem que entrar pra gente chamar ele. Wesley. Só tô esperando o Wesley entrar para poder chamar. WhatsApp pra ele. Começou. Sejam todos bem-vindos. Estamos esperando o senhor Wesley Marcelino, a estrela do dia. Uhum. Boa noite, boa noite. Todo mundo entrando. Boa noite, pessoal. Vão chegando. Falta o nosso convidado, que acabou de entrar. Opa. Já pediu aqui. Deixa eu entrar. Tá aí o nosso convidado. Tá aí o que você queria. Fala, Wesley, boa noite. Fazer uma pequena apresentação rápida aqui. Esse espaço é do Retrato Espaço Cultural, é o Instagram do Retrato Espaço Cultural, um espaço que tem exposições, bom, que é da fotógrafa Nana Moraes, que por acaso é minha irmã, e é um espaço com cursos, exposições, tem duas galerias, tem salas para curso, para workshop, para oficinas, palestras e etc. E aí, conversando, a gente ficou conversando sobre fazer algumas coisas nesse período mais complicado, que nada acontece, e eu sugeri alguns nomes para a Nana, e aí a gente decidiu abrir com o Wesley, e ela pediu que eu fosse o anfitrião, e aqui estou para receber o Wesley. Meu nome é Sérgio Moraes, eu trabalho na agência Reuters, junto com o Wesley, e por isso que ela pediu para eu receber o Wesley. Primeiro, vou pedir para o Wesley se apresentar, apesar de todos nós já conhecermos bem ele, e depois eu começo a fazer algumas perguntas e logo em seguida a gente abre para as perguntas das pessoas. Na verdade, está aberto, mas eu quero pedir para todo mundo perguntar depois de umas 2 ou 3 perguntas que eu vou fazer, que aí a gente dá atenção para as perguntas de todo mundo que está entrando. Tá? Então, Wesley, entra aí. O Wesley vem de uma família também ligada à fotografia, ele vai contar aí. Tá contigo, companheiro. Se apresenta e depois eu faço a primeira pergunta. Combinado. Bom, galera, primeiro, alguns de vocês já me conhecem, o Wesley Marcelino, fotógrafo. Escapei desse cara a semana inteira, mas agora, né? Escapei do meu chefe, Sérgio Moraes, aí em cima, semana inteira, mas agora estamos aqui. Eu sou fotógrafo profissional há 15 anos, mais ou menos. Tem um pedacinho aí que a gente tenta entender o que é a fotografia, saber se vai querer fazer isso mesmo, né? E eu acabei descobrindo que queria fazer isso. Então, há 15 anos como profissional, completo agora 9 anos trabalhando com o Sérgio aí, na Reuters. Bom, é isso. Trabalho. E conta um pouco, logo para a gente abrir, conta primeiro. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: como você está baseado em Brasília, apesar de você, hoje em dia, ser um fotógrafo sem base, praticamente, dentro da Reuters, mas você tem um trabalho importante. Sem base é ruim, né? Tem base fixa, viajando muito, cobrindo muitas coisas relevantes no mundo, não só no Brasil. Agora a gente está com uma cobertura
que é mundial, mas normalmente as coisas importantes acontecem em momentos diferentes. Mas eu queria te perguntar, a primeira pergunta que eu queria fazer de Brasília é o seguinte, eu acho Brasília muito interessante porque é um lugar onde os fotógrafos são mais autônomos, pelo menos no Brasil, assim, tem que tomar decisão muito rápidas e, e são os fotógrafos que têm que estar muito bem informados. Todo fotógrafo, todo fotojornalista tem que estar muito bem informado, mas Brasília tem essa tradição. E é um lugar onde tem alguns monstros sagrados da nossa profissão. Tem, por exemplo, o primeiro fotógrafo a fazer, durante a ditadura, um presidente militar com o cap na cabeça, foi em Brasília, foi o Jair Cardoso, do Jornal do Brasil, o seu Jair, que depois trabalhou no Palácio, principalmente na época do Fernando Henrique, não sei quanto tempo ele trabalhou. E outros grandes fotógrafos, o Orlando Brito talvez seja o maior deles. Então, eu queria que você contasse um pouco como é contar essa história aí no Planalto Central, um pouco das dificuldades e dos prazeres e de como enxergar isso para as outras pessoas, para contar essa história. Bom, diferente de outras praças, que a galera já tem, que começa a... Brasília, basicamente, todo mundo começa observando política. E... Tá ouvindo aí? Então, estou ouvindo, deu alguma interferência aqui, mas é porque está do lado do computador, talvez, não sei. Por isso que eu mudei de posição. Bem, eu acho, a minha opinião pessoal aqui, é que um fotógrafo em Brasília ele tem que nascer como fotógrafo politicamente falando. Tem que acompanhar a política. Pô, se você não gosta de política, é melhor ir fazer outra coisa, porque o carro-chefe daqui é assim. Eu nasci fotógrafo vendo os caras fotografar Orlando Brito. Não vou ficar citando nomes aqui, porque algumas referências já mudaram de lá para cá, mas os grandes fotógrafos dos jornais, as sucursais Globo, Folha, Estadão, JB. Então você via esses caras trabalhando e cobrindo o Orlando Brito, né, próprio. E cobrindo isso. Então, primeiro, eu acho que você tem que gostar do que você faz. Segundo, você tem que ler bastante, você tem que acompanhar bastante, você tem que falar muito com as pessoas, você tem que conversar bastante com os repórteres, com o motorista, com segurança, com a tia da Copa. Assim, N fotos a gente já fez porque ouviu uma conversa num corredor. Então, pô, vai rolar um encontro do fulano com fulano, corre e tal. É um pouco difícil cobrir Brasília porque existe uma sazonalidade. As coisas acontecem você pode ficar uma semana sem ter nada e uma semana sem ter nada. Agora, mais recente, né? O presidente saiu do Alvorada e resolveu passear em Brasília. Então, se você não está ligado, se você não está ali no lance, você acaba não cobrindo, não conseguindo cobrir. Tem todos os problemas de uma cobertura oficial. Um lugar para a imprensa, uma hora para a imprensa, um crachá para a imprensa, uma roleta para a imprensa, uma fila para a imprensa. Agora a gente tem a oposição, né, à imprensa, as pessoas hostilizando e tal. Então, tem uma série de coisas que tornam a cobertura um pouco mais difícil. Não é impossível e nem é tão... Com o tempo você acha um caminho, mas tem que ter um pouco de paciência, um pouco de calma, dedicação. E eu também acho que tem um pouco de acreditar no que você está fazendo, né? Muitas vezes você... Eu vou falar por mim, mas acho que falo por todos os outros fotógrafos que cobrem aqui. Muitas vezes a tua intuição te leva para um lugar que era improvável e acabou rolando uma foto ali. Então, questão de equipamento, por exemplo, 90% do material que eu envio para a agência, por exemplo, 90% é teleobjetiva. A gente nunca está tão perto, a gente está sempre com uma distância razoável, então você tem que carregar um peso extra todo dia, pelo menos uma 400 para começar a fazer uma coisa mais subjetiva, uma foto mais limpa e tal.
Uma grande dificuldade que eu estou tendo aqui agora recentemente, acho que é um direito que o jornalista tem, o direito de ser informado. A gente também tem o direito de ser informado. Por exemplo, a assessoria tem que te informar que vai ter um encontro do presidente com fulano, do ministro com o outro. E muitas vezes a gente está sem o acesso a essa informação. Primeiro eu tenho que ter informação para eu processar ela, para eu poder informar as pessoas. Então, essa é uma dificuldade assim que está bem... Para quem trabalha um ano e pouco agora cobrindo o atual governo, acho que é uma dificuldade que a gente tem Agora, bastante. aproveitando um parênteses nesse teu comentário, a dificuldade, às vezes, não é boa para o fotojornalista para contar essa história? A própria dificuldade, o próprio distanciamento. A gente vê algumas fotos do presidente caminhando de camiseta do Palmeiras, camiseta de short. A do Palmeiras está falsificada, inclusive. E sem agenda, sai para invadir o STF sem agenda. Isso tudo não torna o trabalho do fotojornalista mais importante e mais interessante? Claro, primeiro é um desafio, né? Se eu fico ali cobrindo o dia inteiro, eu quero ter a imagem, eu quero ter a foto, né, da coisa inusitada, que não estava na agenda e tal. Primeiro é um desafio pessoal, acho que todo mundo encara como um desafio pessoal. Segundo, você tem uma competição. É velada, ninguém gosta muito de falar disso, mas ela existe. Claro. Eu tenho um coleguinha aqui do lado que... O meu, por exemplo, é meu irmão de sangue. Então, esse cara que é meu irmão, ele é meu concorrente. E eu quero fazer uma foto. E eu quero fazer uma foto que ele não fez. Porque eu quero ser melhor do que ele. Não, porque existe essa competição que pouca gente assume. Eu assumo, eu gosto disso, isso também me motiva. Por que é importante? Porque, cara, uma semana como essa, por exemplo, o presidente sai caminhando do Palácio do Planalto sem avisar ninguém, inclusive os empresários estavam com ele, não sabiam que ele ia. Então é importante por quê? Porque você tem uma responsabilidade como jornalista de informar também o que está acontecendo. Então, no nosso caso, no meu caso, por exemplo, que trabalho para a Reuters, eu preciso levar essa informação para a Reuters para ela entregar para os clientes. Então, também temos uma responsabilidade diante disso. E o desafio é exatamente esse, assim, eu passo a semana inteira cobrindo aqui. Chega na hora da foto boa, eu não tô. O que eu estava fazendo, onde eu tô. Existe também uma cobrança. É inevitável falar na terceira pessoa, mas você me conhece mais do que outros colegas e sabe o peso da cobrança que a gente se coloca, se cobra para fazer a coisa funcionar. Né? Isso é um pouco isso também, né? Não, beleza. Não, e só entre parênteses, o Wesley, ele não citou, mas é irmão do Joedson Alves, da Agência F, que é o outro baita fotógrafo, e que dá trabalho. A gente é irmão, a gente é irmão em casa, lá no palácio, lá nas pautas, mano. Claro. Não tem conversa, a gente é concorrente. Ele não assume, mas a gente é concorrente. E eu me esforço muito para ganhar dele. Tento ganhar dele direto. Eu perco mais do que ganho, mas enfim. Faz parte. Faz, claro. Mas ganha bastante. Vem cá, a outra pergunta, antes de abrir para o pessoal, que eu queria fazer, é o oposto. Porque, primeiro, a sua entre aspas, base em Brasília, e pelo fato de ser importante, de tanta gente ter contado boas histórias lá e continuar contando, ainda tem uma leva de fotógrafos muito bons, continua tendo. Mas eu queria te perguntar como é ser hoje um fotógrafo um pouco sem base. Você talvez seja o cara, pelo menos do Brasil, talvez da América Latina, que mais viaja dentro da Reuters, que mais cobre coisas importantes. Daqui a pouco a gente mostra algumas fotos, mas tem o período da Venezuela, tem Bolívia, tem o principal, né? A caravana. Espera aí que deu uma travada aí para você, acho. Não sei se você está me ouvindo. Não pagou a internet, Wesley? Travou dele.
Deu uma travada. Espera só um instante, pessoal, antes de concluir, que aparentemente deu uma travada no do Wesley. Quer trocar isso aqui? Voltou. Tinha dado uma travada. Bom, o que eu estava dizendo, e aí eu ia falar da tua principal cobertura, por enquanto, pelo menos na Reuters, que foi a Caravana, que foi o prêmio Pulitzer. Dificilmente não vai ser sua principal cobertura até você ganhar o seu segundo Pulitzer. Tá aqui. Eu trouxe ele porque eu quero falar dele no final um pouquinho. Tá. Não, mas o que eu queria te perguntar é como essa tua vida, esse teu trabalho, sem base, você tem filha pequena, viaja sem parar, bate e volta, e aí tem sua mulher e tem todo esse monte de trabalho que você já fez. Por isso, destacaria assim, bastante a Venezuela, a Caravana e várias outras coisas, mas isso como trabalho um pouco mais pesado, eu acho. Claro. Né? E aí, queria que você falasse isso, como isso bem importante para quem está começando a ouvir. Para quem está começando a ouvir, inclusive, tenta ouvir da melhor maneira possível. Ser um fotógrafo sem base é muito legal, é muito bom. Porque eu não estou fixo, eu não faço todo dia a mesma coisa, eu não tenho rotina, é super legal. Eu viajo pra caramba, eu conheço um monte de gente, um monte de lugar. Porra, é legal pra caramba. Essa é a parte do glamour. Isso aí é indiscutível. Quando o Sérgio fala para mim, você vai viajar, eu, dou salto de alegria aqui dentro, mas aí tem a outra parte. Eu tenho uma mulher, eu tenho minha filha, eu tenho minha vida, eu tenho minha família, meu pai, minha mãe. Como qualquer outra pessoa, tem implicações nisso, né? Minha filha, por exemplo, já... acho que os últimos episódios, assim, ela já prefere, já nem fala mais comigo no telefone. Não vou falar com você não, porque dá mais saudade, eu não sei que você vai voltar. E é curioso, porque toda semana que eu falo para ela, vó, papai vai fazer uma viagem essa semana. Ah, papai, mas você volta rápido? Aí, não, papai volta rápido. Aí ela fala assim, você volta rápido igual aquela do México, né? Que você ia uma semana e ficou 2 meses. Então, tem coisas que começam a ficar pro lado pessoal, né? Lógico, a minha vida pessoal começa a atrapalhar algumas coisas, começa a ser diferente algumas coisas. Mas é sensacional, eu não sei se a palavra é essa, mas, enfim, é sensacional ter conseguido um espaço desse dentro da agência. Pô, a minha base era Brasília. Política, economia, basicamente isso. Pô, eu consegui fazer um trabalho que me deu projeção para algumas oportunidades, sabe, isso é compensador. Ao mesmo tempo, vem um pouco da escola do fotógrafo de Brasília. Tem que estar antenado, tem que estar sabendo de tudo, tem que estar correndo atrás, tem que se esforçar um pouquinho mais. Então, isso me deu um certo ânimo para encarar as outras coisas. E com o tempo, obviamente, as oportunidades apareceram. Graças a Deus, a primeira e a segunda, deu certo e acho que ganhei a confiança de vocês né? E estou agora como fotógrafo sem base. Então, é bom, é legal. De verdade, é muito legal. Claro que existem outras recompensas, né? Tem dores e amores. Então, eu, particularmente, estou feliz, gosto e vamos embora. Para fechar as minhas perguntas... Rapidão. A história da Caravana do México, né? É que eu cobri praticamente 2 meses direto, foram 64 dias direto. A Reuters fazia um rodízio dos fotógrafos e todo mundo queria ir embora e eu não queria ir embora. Eu senti naquela pauta que eu tinha que ficar porque eu queria ficar e eu realmente só vim embora quando eu não tinha mais condições físicas, psicológicas. Em casa tava... Eu queria também... bom, a Caravana, além de ter te dado... É meio para abrir para o pessoal agora. Vai ser a última. Depois, no meio, qualquer coisa eu entro também. Mas a Caravana, além de ter dado Pulitzer, foi o principal trabalho que te deu o fotógrafo do ano
em 2018, tô certo? Vou mostrar. Boa! Fotógrafo do ano da Reuters. Não, 2018 definitivamente foi assim um ano. Todo mundo, os meus colegas, meus amigos mais próximos falam: ah, porra, mas é do caralho, perdão. Mas que massa, você ganhou 2 prêmios no ano. Cara, assim, na verdade não é isso. Talvez você possa falar melhor do que eu de novo. Pô, foi o coração de um trabalho duro, pô, sabe assim? Sempre. E depois dos prêmios não mudou nada, acho que piorou, cara. Tem mais cobrança, o Sérgio Moraes está menos paciente, viu que você é. Verdade. E deu trabalho fazer o texto da tua postulação a fotógrafo do ano. Viu? Eu imagino. E vem cá. Não, mas o que eu queria, para fechar essa parte, é o seguinte. Eu citei que você foi fotógrafo do ano, porque esse ano a gente teve, assim, dentro da Reuters, 2 coberturas que eu acho que foram as 2 principais. Talvez 3, né? O Chile também. Mas as 3 que mais foi investido dinheiro, gente, etc., foi Chile, Hong Kong e Amazônia. Hong Kong acabou de ganhar o Pulitzer esse ano, novamente, mais um Pulitzer da Reuters. Super merecido, aliás, por sinal, sim. 4 nos últimos 5 anos. E um dos fotógrafos de Hong Kong foi o fotógrafo do ano da Reuters, que foi finalista com a equipe da Reuters que cobriu a Amazônia. Ou seja, você foi fotógrafo do ano no 2018 e finalista por equipe, dessa vez por equipe da Reuters que cobriu a Amazônia, em 2019. E aí, conta um pouco a tua parte da cobertura da Amazônia, que foi bastante difícil, que foi difícil para mim, coordenando, imagina para quem estava trabalhando, que sempre é muito mais difícil. A pauta, na verdade, surgiu uma semana, 10 dias antes da pauta virar Amazônia. Nós fomos à Amazônia para fazer uma história sobre desmatamento. Não tinha muito a ver com o que a notícia se tornou, mas, enfim, a gente acabou estando na Amazônia na semana que estouram os incêndios, que é aquela foto anterior, essa foto exatamente. Num dia à noite, nós voltamos de uma pauta nossa, eu vi esse incêndio, a gente fotografou, o Léo Benassar estava comigo, fez o vídeo e tal, e no dia seguinte a coisa estourou, eu liguei para o Sérgio e falei: Sérgio, eu tenho um pacote de imagens aqui que eu acho que vai virar uma pauta, cara, dá uma olhada aí. O Sérgio olhou as fotos, automaticamente ele repassou para os nossos superiores, chefes superiores, e a coisa ganhou uma proporção maior e a gente começou a cobrir de uma maneira diária, né? E não sei, 2 ou 3 dias depois, o Sérgio me ligou e falou: ó, vou mandar mais fotógrafos, essa pauta vai ser uma grande história, o que a gente faz? E aí, obviamente, ele fez os planos e distribuiu os fotógrafos em equipe, e eu continuei a minha caminhada ali, graças a Deus, de forma muito independente. Sérgio, eu estou indo para tal lugar. Vai, garoto, vai. Então, isso facilitou. Primeiro, isso facilitou muito. Tem alguém que confia no seu trabalho, confia no que você está falando. Você está no campo, você sabe o que você está fazendo, né? Então, pô, se eu não confiar em você, como é que a coisa vai funcionar? Foram também quase 30, 40 dias direto, trabalhando muito. Acho que foi um pouquinho mais até. E eu tinha muita autonomia. Eu tinha o carro, de certa forma, a gente tinha uma limitação de orçamento, mas dentro de uma previsibilidade, a gente estava bem, tinha um orçamento razoável para poder se planejar e poder cobrir onde achasse que era possível, né? A gente começou em Porto Velho, subimos para Amazonas, Rondônia, subimos para Amazonas, fomos para o Acre, tudo de carro, um negócio maluco. Fisicamente, uma cobertura muito pesada, muito difícil. Do Acre, nós saímos de avião para o Maranhão e finalizamos aí a nossa participação na Amazônia com
com os Guardiões da Floresta, que é um grupo indígena que batalha lá contra os madeireiros e tal, e a gente teve um puta êxito aí, uma matéria muito boa. E mais uma vez, acho que o mérito sem querer puxar saco, mas o mérito do Sérgio, porque, cara, se você quer, você tá achando que tem que ir, vai nessa, e a coisa funcionou super bem. Aliás, podia ter botado uma foto aí que eu nem lembrei dela. Pois é, você falou dos Guardiões, eu comecei a procurar aqui, você não me manda. Mas trabalhar na Amazônia foi difícil. Logística era difícil, comida era difícil, dormir era difícil, atender o telefone era difícil, achar internet era difícil. Mas, como eu falei antes, a gente tinha uma estrutura mínima, um bom orçamento para poder planejar a viagem, tudo deu certo. Não quebramos um carro, não furamos um pneu. Assim, cara, de verdade, foi muito bom. O meu parceiro de viagem, apesar de ser um garoto, Pinel, é um cara excepcional, trabalhou super bem, me obedeceu o tempo inteiro. Foi ótimo. De verdade, foi uma cobertura. E, ao mesmo tempo, é aquela cobertura que você sabe que ela era um break news forte, que se tornou uma história mundial. E aí eu conheci o meu amigo, meu brother, Leonardo DiCaprio. Ele tá na live, ele tá na live. Brincadeira, tá ao vivo, tá? Ele tá curtindo a gente aí. Um abraço, Léo. Então, brincadeiras à parte, ele replicou, ele deu um repost de uma foto minha no Instagram e, obviamente, a coisa ganhou mais notoriedade. De lá pra cá, acho que uns 100 Leonardo DiCaprio me seguem no Instagram. É uma coisa maluca. Mas a gente sabia que a cobertura era importante, que a gente devia... Então, automaticamente, quando você está na cobertura, que você sente, você ouve teus chefes falando, né, a repercussão, as publicações, você sabe que você está trabalhando numa coisa séria. Então, você se dedica um pouco mais. E aí você passa por cima da fome, da dor, da ausência da família, da paciência. Então... O Durão disse que o DiCaprio entrou. Vou fazer algumas perguntas que o pessoal mandou aqui. Deixa eu ver aqui. Pode clicar. Desculpe, peraí. Queria saber as referências do Wesley para uma construção de narrativa. Cara, como é que o cara faz uma pergunta dessa? Pedro Vale. Sacanagem, né, Pedro? Pô. É o seguinte, cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Eu acho que é óbvio que a gente tem muitas influências. Pessoas trabalharam antes da gente. Eu me formei fotógrafo e todo dia estou me formando fotógrafo, vendo o trabalho dos outros, observando comportamento, observando tendência, estudando, lendo. Então, é uma busca todo dia, cara. Não tem sabe? E cada trabalho é um trabalho. Cada trabalho você erra uma coisa e você acerta outra coisa. Eu gosto muito de alguns fotógrafos, que eu não vou citar o nome aqui, depois se alguém quiser até posso passar. Eu sigo o trabalho dos caras e não é que eu tente fazer algo parecido com eles, mas o jeito, a maneira como o cara constrói a história... a gente tem um especial que trabalhou muito com a gente, que é o Nath, que o cara tem não é segredo para ninguém, ele tem um gênio muito forte. Mas o cara tem uma narrativa, cara, assim, ele pega uma história e constrói ela em um dia. Eu ia passar um mês para construir o que ele fez em um dia. Então, se você observar como as pessoas trabalham, estudar um pouco, você consegue achar um caminho também, sei lá. Teve uma pergunta do Diego, nosso Diego Vara aqui, que passou pelo outro lado, não estava nas perguntas. Não, mas eu lembro. Que ele disse que o Orlando Brito contou para ele que em Brasília se trabalha muitas vezes mais com o ouvido do que com o olho, né? É verdade. E aí ele perguntou qual a foto mais importante que você já fez dessa maneira, pelo ouvido. Escutando. Cara. Não vou saber lembrar uma foto específica, mas é aquilo que eu falei. Você está num comitê de imprensa, você está numa reunião de um partido político e você escuta uma conversa, um entreouvido ali de um e outro. Recentemente nós escutamos aí ministros proferindo palavras de, né? Enfim,
Então, essas coisas você vai ouvindo, você vai se preparando. E muitas vezes também, Brasília é um negócio à parte. Muitas vezes, algumas coisas são plantadas no seu ouvido também. Ah, mas será que se... Sabe? Claro. Você fala assim, pô, não é possível. Não deu esse mole para eu ouvir, para eu ir lá. Aí você vai... Então, especificamente, eu não vou me lembrar de alguma foto, mas várias coberturas você vai pegando fragmentos, coisas ali numa reunião, numa cerimônia de 2 horas, você vê um cochicho de um ministro falando do outro, então você vai lá, então esse ministro que falou desse agora vai passar na frente do outro lá no final. Então, aí... E Brasília é muito complicado, porque às vezes o cara falou uma coisa às 7 da manhã, mas ela só repercutiu às 7 da noite. Então, Claro. se eu não tenho uma foto às 7 da manhã, o Sérgio Moraes vai me ligar às 7 da noite e ele liga. E aí, quem que não tem essa foto? Porque a cobertura não tem essa dinâmica, sabe, muito certinha. Ela depende do que um fala, do que o outro não fala. Então, Totalmente. mas essa coisa de ouvir, ela é, assim, fundamental, cara. Na Amazônia... Nosso camarada Julio Barreto, France Press, manda um saludo para nós dois. Outro saludo. Outro saludo para ele também, grande Barreto, baita fotógrafo, diga-se de passagem. WordPress, né? Ano passado? Não lembro de verdade. Não lembro. Mas a Amazônia, falando de ouvir, sentir e tal, a Amazônia, a gente deu uma carona pro Joedson. O Joedson trabalhando para a agência F, e a estrutura dele era diferente da nossa. Ele tinha um carro que não era 4x4, era um carro pequeno. E a Amazônia, gente, só chove de manhã, faz sol, chove, faz sol. E nós fomos juntos a um lugar. E no caminho tinha uma ladeira. Eu falei para ele, querido, você vai ficar aí atolado com esse carro. Ele, não vou. Fodão pra caralho. Ficou atolado. Vem, sobe aqui com a gente. E aí nós fomos para uma foto. A gente na verdade estava procurando os bombeiros. Ele tinha a dica do bombeiro e a gente deu a carona para ele. Nos ajudamos. No caminho, a gente já estava cansado, já estava escurecendo, e ele sentiu cheiro. Ele sentiu o cheiro. Ele falou, para. Pô, qual foi? Tá maluco, cara? Ele falou, cara, tem um animal morto aqui, olha isso aqui. Então, Diego, é exatamente isso, cara. O cara sentiu um mau cheiro do animal morto. A gente desceu, procurou por uns 10 minutos, e a gente achou uma vaca gigante queimada no meio do fogo. Então... André Durão, Brasília, hein? André Durão, meu compadre, está perguntando se você quer trocar Brasília pelo Rio. Já me fizeram essa proposta aí uns 4 anos atrás e eu não aceitei. Não, mas atualmente não trocaria. Estamos bem aqui. Peraí, tem uma pergunta do Max. Wesley, em Porto Alegre, no jantar, tivemos você falando do quê? Você falou sobre redes sociais. Que você falou sobre redes sociais e de como é importante o fotógrafo saber potencializar seu trabalho através delas. Como você mescla trabalho e suas redes? Boa pergunta. Ótima. Fala aí, blogueiro. Você vê o grau de cerveja que eu tava nesse dia. Não ia ter contado isso, né? Mas eu acho que o que a gente está fazendo aqui é exatamente essa resposta. Eu acho que a gente tem, ainda mais hoje, né? A gente tem o poder de comunicar com outras pessoas, com outros profissionais e se linkar com outras pessoas que talvez eu jamais fosse me conectar porque eu moro em Brasília. Então, acho que usar a rede social dessa forma e de outras... eu tô quase blogueiro, segundo a Luísa, mas eu evito fazer. Estou aqui agora tomando café. Agora estou aqui neste lugar jantando maravilhosamente. Eu tento colocar coisas do trabalho. Eu estou fazendo essa pauta, eu fiz esta foto. Hoje nós estamos aqui no plantão e tem muita gente. Então eu tento fazer uma atmosfera para as pessoas entenderem qual é o nosso trabalho, né? E sem ser e tentando ser não ser um caricato, assim, né? Um personagem. Então. Tinha uma pergunta, passou aqui, eu não vi quem fez. A Naná tinha feito uma aí, subiu um pouquinho para mim. Pode falar. É que subiu aqui para mim, não consigo ver também.
Mas tinha a ver alguma coisa com emoção, não lembro. Bom, manda Aí de Tem eu nada, vou novo. falar a pergunta é você teve interessante. alguma situação de não conseguir fotografar por conta da emoção? Você Suzano, teve em alguma situação que você não conseguiu fotografar por conta da sua emoção? tive em Suzano, no atentado à escola de Suzano. O meu cunhado é taxista e nesse dia ele era o meu motorista. E eu já tinha, tava eu e a Amanda, que também trabalha com a gente na Reuters, e era o segundo dia, eu já estava bem envolvido já tinha me conectado bem na história. E chegou um momento que as pessoas estavam todas na porta da escola. A Amanda ficou no velório e eu fui para a porta da escola. Vou ali na porta da escola. E tinha um grupo grande, umas 500 pessoas fazendo oração e cantando músicas e tal. E a coisa foi virando uma comoção, foi virando uma comoção. E as pessoas chorando e aquela maluquice, emoção muito forte mesmo. Aquilo também me envolveu de uma certa forma. Tinha outros fotógrafos que também choraram no momento. E eu chorei copiosamente, eu não conseguia parar de chorar, fotografando e chorando, fotografando e chorando, fotografando e chorando. E tô falando isso nem para me promover, nem nada, que realmente senti aquilo. E em algum momento eu baixei a câmera e eu tive que sair. E o meu cunhado, ele estava no carro, no táxi, com as minhas coisas, e ele falou, cara, você tá bem? Eu falei, não tô. E eu me lembro de ter abraçado ele, assim, ter chorado, mas muito. E larguei ele, fui pro Porsche, igual o Kiko, e chorei, assim, cara. E eu não consegui mais fotografar. Fiquei talvez uns 10, 15 minutos nessa coisa e respirei, tomei uma água e voltei, vamos lá. E essa foto foi na hora que eu estava chorando, um pouquinho antes quando eu estava chorando também, eu consegui. Esse garoto falou comigo pelo Instagram, por que tem que usar a rede social? Esse garoto falou comigo pelo Instagram e me incríveis que estão da vida. Então, me machucou um pouco a ponto de eu não conseguir mais fotografar. Naquele momento. Então, vou voltar para uma foto importante que fez parte da premiação do Pulitzer, que imagino que a emoção seja grande aí, para concluir cara, não emoção. Eu fiz uma mudança aqui no meu quarto e estava separado ali, mas na mudança esse negócio sumiu. Eu tenho um sapatinho, esse bebê tá descalço, ele tá só de meia, mas eu tenho um sapatinho Crocs de bebê que eu achei, depois de toda essa parafernália, essa confusão toda aí, ficou para trás. Como ficou brinquedo, ursinho, mochila, roupa, várias outras coisas ficaram para trás. E eu tenho um calçado de um bebê. E toda vez que eu vejo esse calçado aqui, me lembra a foto anterior, porque foi na fronteira da Guatemala com o México. Foi o primeiro dia que eu cheguei, eu tava faca no dente, vamos, Brasília, vamos. Fui para cima e aquilo ali logo depois de duas confusões seguidas, bomba de gás. E essa cena ela foi muito rápida, ela passou na minha frente, estava eu, um fotógrafo italiano, e ela passou na nossa frente assim como a minha mão vai passar agora. 1, 2 segundos, 3 segundos no máximo. Mas assim, para mim, se eu fechar o olho, eu consigo ver o cara vindo com o bebê e passando, e é um negócio. Para terminar, no jantar do Pulitzer, o Latifi, que foi o editor do Pulitzer, ele fala que a seleção do Pulitzer começou por causa dessa foto. Aquela pauta se tornou uma pauta importante para a agência por causa dessa imagem. Então, para mim, 2 vezes gratificante, né? Eu ter, óbvio, participado do prêmio e ter feito essa foto. Essa foto da menininha, Rosendo e Belinda, também é outra foto que me marcou muito, porque eu acompanhei eles durante horas e horas e horas. Então, não vou conseguir achar agora, mas eu tenho uma foto com a minha filha que é quase idêntica. A minha mulher tirou numas férias nossas. Então, você fica assim... Você mistura a sua vida pessoal com o trabalho. Então, isso aí é Venezuela, um protesto. Tem uma pergunta de dois fotógrafos. Que é a mesma pergunta. Um do seu amigo Ricardo, que fez a pergunta para te encher o saco, e outro que fez a pergunta séria, que gostaria de ouvir sobre o seu início de carreira na Reuters.
Pô, você tem que falar, cara. Só tem que dizer pra você. Mas vai suave, vai suave. Não, Obviamente, eu vou dar minha versão da história. Obviamente, eu comecei na Reuters como qualquer outra pessoa. Assustado, com medo, empolgado, afim pra caralho e sem saber o que eu tava fazendo direito. A verdade é essa. Eu não cheguei preparado, eu não cheguei pronto. Eu não era o Wesley que eu sou hoje. Entendeu? Eu cheguei lá assim, cara, eu tenho muita vontade, eu vou fazer tudo que você me mandar, mas eu não sabia. Com a paciência do Sérgio Moraes, Ricardo Moraes com toda a sacanagem dele, o Paulo Ita, que já saiu da Reuters, todos os outros colegas me adotaram de uma forma muito, muito bacana. E eu sou muito grato por isso. Isso me deu uma ajuda tremenda, assim. Até hoje eu tomo esporro, até hoje eu faço cagada, mas, cara, de longe eu não sou aquele cara lá que começou que, porra, só tinha empolgação e mais nada, né? Mais ou menos isso, não? mais ou menos isso. Não, foi... o Ricardo queria dizer que foi seu descobridor, né? Ele queria escutar isso de você. É mentira, 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 mentira. Tem um acordo com o Ricardo e ainda continua valendo. Você sabe qual é. Claro. Deixa eu olhar mais alguma pergunta aqui que o pessoal mandou. Cobrir, tem uma foto aí agora da Venezuela, da Bolívia. Cobrir o finalzinho de uma eleição na Bolívia, de uma campanha, na verdade, da campanha do Evo na Bolívia. No quarto ou quinto dia, eu era tão brother do Evo que os seguranças já, tipo, me colocavam junto com a comitiva. Assim, o negócio foi maluco, foi muito bom, cara. Foi de verdade, foi uma experiência muito legal. Sofri muito com a altitude, passei muito mal, tive muita cãibra, enjoo, dor de cabeça, chá de coca, remédio, cara, tudo você imaginar, cerveja, tudo que me falavam que era para fazer, eu fazia e não passava nada. Foram 20 dias ferrado. Bolívia é sensacional. Boa. Eu adoro. O Tom Molina, acho que é isso, o nome no Instagram é Tom Molina. É uma pergunta interessante para quem está começando. Qual a indicação para quem está começando no fotojornalismo? Sou novo nesse ramo e estou mais que apaixonado. Vai passar rápido essa paixão. Vai. Tom, desculpa a brincadeira, cara, mas é verdade. A profissão não é fácil. Quando eu comecei, todo mundo falava para mim, isso há 17 anos atrás. A profissão está acabando. A fotografia já era. Cara, se passaram 17 anos, graças a Deus eu construí a minha vida, crio a minha filha com a fotografia. É possível. É possível. Tem que acreditar. De verdade, tem que acreditar. Esses caras vão entrar aqui agora para isso. Isso aqui não é para exibir nem nada, não. É porque isso aqui é possível. Ser um bom fotógrafo, fazer um bom trabalho, é possível. Primeiro, você tem que acreditar. E segundo, mano, você tem que abdicar de tempo, dinheiro, vida pessoal. Tem um monte de coisinhas que você vai descobrir com o tempo. Tá. O Rafael Melo faz uma pergunta para nós dois. O que a gente acha do futuro do fotojornalismo? Responde aí. Depois eu colo. Então, difícil, né, essa coisa. Eu acho que eu continuo acreditando. Eu acho que nós chegamos a um momento onde acho que nós já até ultrapassamos esse momento. Eu me lembro quando eu entrei na Reuters em 2011 e em 2013 eu fiz um curso lá no Rio de Janeiro, e o chefão da Reuters na época, ele falou assim, especificamente para mim, ele olhou para mim e me perguntou, quem é o seu maior concorrente? E eu, né, meio travado ali, aí, vamos lá, fulano. Aí ele falou, não, o seu maior concorrente é a rede social. Eu acho que nós já passamos disso. A rede social trouxe uma coisa que é a credibilidade, né? Ela deixou claro para todo mundo o que é a credibilidade, por que tem que ter credibilidade. Então, eu continuo acreditando que o fotojornalismo ele é tão importante como foi a rede social, o boom da rede social. Você vê uma foto hoje na internet e você se questiona se aquilo é verdade. Então, por que é importante ser fotojornalista? Porque você é a credibilidade, você representa algo concreto, de verdade, ou de mentira também, porque existem construções, né? Mas acho que é importante e o futuro vai encaminhar para isso. Acho que cada vez mais
credibilidade, não, sabe, agilidade, rapidez. Tudo isso faz parte do nosso trabalho, mas acho que a importância passa por aí também. Eu acho bastante isso. É difícil prever as coisas, né? Porque, aliás, eu sempre digo a mesma coisa. 15 anos atrás, ninguém imaginava que tudo ia estar dentro do celular. Ninguém. Se discutia em televisão digital, se usava a televisão digital da Europa, dos Estados Unidos, lá, no Brasil e no mundo se discutia televisão digital e ninguém imaginava que o celular ia virar isso. Talvez para os mais novos seja engraçado escutar isso, mas é verdade. Então, qualquer previsão, ela não acontece. Então, é difícil fazer previsão. Mas, do mesmo jeito que já mataram o fotojornalismo, sei lá, acho que eu trabalho nisso há 40 anos. Dos 40 anos, pelo menos 20 eu venho escutando que o fotojornalismo acabou. E eu trabalhei pelo menos mais 20 anos depois que ele acabou. Numa grande empresa, eu sempre tive sorte, sempre trabalhei em empresas grandes, jornais grandes, e agora na Reuters, com alguns períodos curtos como freelancer entre um lugar e outro, algumas vezes, nessa trajetória. Então, é difícil prever alguma coisa, mas eu acho que tem a grande mudança, na verdade, foi uma volta. O fotojornalismo partiu um pouco para o revisteiro, assim, para o que era as revistas dos anos 60, Life, no caso do Brasil, a revista Realidade, um pouco a própria Manchete Cruzeiro também, né? Mas a Realidade era muito melhor, a Life, a Look, Barrimate, tal, que tinham grandes reportagens. E depois, os jornais sempre foi aquela coisa de brigar por uma foto, ou duas. Né? Eu me lembro que eu escutei a primeira vez isso, eu não comecei por jornal, eu comecei por revista e depois fui para jornal. E na minha geração, 99% começou no jornal e depois foi para a revista, ou continuou em jornal. E depois foi para outras coisas e tal. Mas o início, né? E eu tive um início um pouco ao contrário. E eu me lembro que quando eu conheci o Rogério Reis na Veja, eu era freela fixo da Veja e o Rogério tinha acabado de sair do JB para a Veja, e a gente vendo um material, ele fez esse comentário, ele falou assim: nossa, como é diferente trabalhar para a revista, que você tem que contar uma história e no jornal você briga por duas fotos, uma para cá e uma para dentro. Né? E sempre foi assim, e o que é na verdade, as duas coisas são muito interessantes. Então, é difícil prever. Também já mudou. Eu acho que a gente voltou a contar a história. Então, isso mudou um pouco também. Os jornais hoje, além do impresso, você tem um tablet na mão. E você Exato. clica na grande foto e de repente você está falando, vamos lá, para o ministro, você está falando do Bolsonaro e você fala do ministro. Você clica e tem 20 fotos do ministro, um vídeo. Uma galeria. A dinâmica mudou um pouco. O jornalismo também, né, vem se adaptando, mudando. A gente cansa de ver galerias que é uma história. O Wider Image da Reuters, que, aliás... Ia falar isso agora. O Wider Image também, que é um produto relativamente novo, 4, 5 anos, né? Os caras da Magnum faziam com uma puta estrutura, com, né, uma noção de tempo muito maior do que a nossa e tal, mas conta uma história, né? Então, pô, outro dia abri uma Folha de São Paulo e tinha uma página gráfica, assim. Quanto tempo eu não vi uma página gráfica, cara? Contando uma historinha ali, mostrando umas fotos, tinha um texto. Falei, pô, então, tá ganhando espaço esse tipo de cobertura, né? Mais conteúdo e não apenas uma informação, né? Peraí, deixa eu ver tem a Rafaela está perguntando... Rafael. Não, Rafaela. Ela falou assim, como identificar uma história que vai ser contada? Isso. É que tá ruim de ler aqui, no teu fundo é branco, fica ruim de ler.
Então, Rafinha, é o seguinte, nem sempre você sabe se a história é boa. É claro que com o tempo você vai ganhando experiência para saber se aquilo ali pode ser uma notícia ou não, mas nem sempre você sabe se uma história é boa. Muitas vezes você tem uma história boa e, de repente, fotograficamente, ela não rendeu, não é tão interessante. Mas você consegue identificar alguns elementos aí. Nós trabalhamos muito com notícias que têm repercussões financeiras ou embates, né, sociais, então temas sociais. Então você troca uma ideia com esse cara aqui dessa caixinha aí de cima e ele fala para você: ah, querido, não sei, o que você acha? Aprofunda um pouco mais, busca mais informação. O que você acha disso? E se você for por esse lado? Então, muitas vezes você não sabe se a coisa é exatamente uma puta história, mas com uma conversa ou outra, você ganha um norte, um caminho e você busca aí. E tinha uma coisa da pandemia, mas enfim. O Lucas pergunta o seguinte, Lucas Landau, nosso camarada, se nessas coberturas pesadas, ele pergunta o seguinte, nessas coberturas pesadas, menos poesia, entre aspas, significa mais realidade nas imagens? Que coisa profunda, Lucas. Hein? Eu acho que sem poesia não tem realidade, mas tudo bem. Exatamente. O lúdico faz parte da realidade, bem na tua linha, beleza? E a Nana Moraes, nossa anfitriã, pergunta quando a história é mais importante que a foto? Cara... Também é profunda. Esse pessoal mais intelectual é foda. Não, é interessante. É óbvio que a gente se faz esse questionamento várias vezes, né? Por exemplo, vou citar a reportagem não é minha, mas eu vou citá-lo porque, aliás, o garoto o Jungle Boy aí, Bruno Kelly, está fazendo um trabalho excepcional. Espetacular. É isso que eu ia falar, só um parênteses. A matéria dele dessa semana, para mim, a história é muito mais importante do que a foto. É uma mulher indígena que batalha na saúde, protesta contra o secretário de saúde. Esse é um negócio maluco. A história é incrível. Ela é muito mais forte do que a foto. Mas a foto completa a história. A foto faz, né, de verdade, revela a história dela, mostra a história dela para as outras pessoas. É claro que poderia ser a televisão, é claro que poderia ser no rádio e tal, mas a fotografia ela tem um poder diferente aí nessa história. Acho que uma coisa meio completa a outra. Eu acho que aproveitando aquela pergunta passada que foi para nós dois, falar do Bruno me ocorreu uma coisa importante. Quando o cara perguntou, esqueci quem perguntou, desculpa, do futuro do fotojornalismo. E o Bruno, nessa publicação do Aider Image, aconselho todo mundo a olhar, sobre uma enfermeira indígena, ele fez fotos espetaculares, ele entrevistou ela, ele fez vídeo e ele gravou ele botou o celular no momento que ela está discutindo com o secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde, o secretário prometendo a ela um espaço no hospital para os indígenas contaminados de coronavírus. Ele botou e gravou, tem o áudio da conversa e fez a foto da conversa. Ou seja, ele foi mais multimídia impossível numa mesma história. Além disso, ele deu um monte de sites aí para o pessoal do texto. Então, pô, fez tudo. Então, tem isso também, né? É o chamado barba, cabelo e bigode. Eu vou pedir, olha só, vou aproveitar. A gente tem 6 minutos para acabar lá, infelizmente, e tem muita pergunta que ficou perdida, infelizmente, mas faz parte. Mas espero que todo mundo tenha gostado do que aconteceu. Mas acho que tem uma pergunta aqui do Jeff Photographer, que é interessante, que é para você fechar e se despedir. A sua avaliação sobre a ética profissional entre os fotógrafos. Aí já se despede deixando uma polêmica no ar. Só pegadinha, né? A galera mandou só pegadinha hoje. Eu tenho a minha ética. Vamos deixar a bomba no ar, então? Eu tenho a minha ética.
Eu vou falar o que é certo, vou fazer o que é certo, eu vou discordar na hora que tiver que discordar, eu vou brigar na hora que eu achar que tem que brigar. Eu tenho a minha ética, cara. Todos nós, jornalistas, temos uma conduta, um código de ética a ser seguido. Dificilmente, sei lá, dificilmente quem está começando algum dia buscou essa informação. Então, procure um site da FENAGE, do sindicato. Se você dá uma bugada, Código de Ética do Jornalista. Cara, ali te dá um manualzinho do que você pode e o que você não pode. O resto é bom senso. De verdade, é só bom senso. Não tem muito o que fazer, entendeu? Mas eu tenho a minha ética, eu tenho a minha conduta, a minha maneira de ser, de falar, de discordar. E com o Sérgio mesmo, a gente já discutiu algumas vezes, já fui contra, já pedi desculpa, já voltei atrás, isso estava errado e é assim que funciona. Joedson dizendo, você é meu melhor fotógrafo. Acho que ele quer... Brigaram há pouco tempo? Não. Quer fazer Não, as pazes? Não, estamos na nossa melhor fase. A Nana diz bom senso e humanidade. Também é verdade. Sempre. Com 9 anos aí de Reuters e o fotógrafo viajante, eu tive a oportunidade de fazer coisas e histórias cada vez mais humanas. E eu me descobri um cara muito mais humano depois de ter experiências como essa. Alguém fez uma pergunta sobre Venezuela, que é a moça com um ferimento aí na Venezuela. É impossível você fazer uma história com alguém e não pegar um pouco dela e não viver um pouco da vida das pessoas. Então, você vai se transformando como ser humano, cada vez sendo mais sensível, chorando mais, chorando no bom sentido, sorrindo no bom sentido, vivendo o que as pessoas vivem. Então, isso vai te transformando também como fotógrafo. E é a melhor parte da nossa profissão. Fazer amigos, viver a vida das pessoas e, sabe? E ter o privilégio, cara, de poder mostrar isso para as outras pessoas. É isso aí. A Ana Lúcia, nossa professora de fotojornalismo, Ana Lúcia, também pediu para a gente gravar. Eu não sei como fazer isso, tá? Dá. Depois a gente vai salvar a Ana Lúcia. No final, na hora de ser salva e grava. Ele sabe tudo, é um blogueiro, ele sabe tudo. Ela quer mostrar para os alunos dela. Cara, ainda temos 3 minutos aqui para jogar a conversa fora. Deixa eu ver. A ideia também é que tenha outros convidados. O Retrato vai chamar mais gente para entrevistar e para ser entrevistado. Não é bem uma entrevista, é mais uma conversa. E o Dório aí, o Jório entrando aí. Maior galera legal, Sérgio Lima, Joedson de novo, chamando você de blogueiro. Blogueiro. Blogueiro é a Lulu, pô. Lulu que inventou essa. É o seguinte, cara, eu queria aproveitar, te agradecer o convite, agradecer o convite da Naná. Nana, pô. Pra mim é Naná. Pra mim é Naná. A Naná é minha, chama como eu quiser. Então, queria agradecer o espaço, a oportunidade, dizer que eu acho que isso é importante pra caralho. A gente tá vendo milhões de lives, tá todo mundo fazendo live. E é isso mesmo, tem que fazer live mesmo, a gente tem que falar de fotografia, a gente tem que dividir, a gente tem que discordar, a gente tem que tentar produzir né, se ajudar de certa forma. Eu escutei várias lives de vários colegas e aprendi um monte de coisa e peguei um monte de coisa para mim. Espero que todo mundo faça o mesmo. Quem quiser escrever, quem quiser mandar mensagem, geralmente eu respondo na hora. Se eu não responder, eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Qualquer dúvida. Eu quero... Para. Essa pergunta eu tinha que responder ela no ar, porque ela é impagável. Responde rápido, que a gente tem 40 segundos. O que eu faço para ser um fotógrafo da Reuters? Liga para o Sérgio Moraes. Sérgio Moraes. Eu não tenho nada a ver com isso. Valeu? Obrigado. Um abraço. Wesley, super obrigado, cara. Sensacional. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Acho que a gente abriu
abriu isso com chave de ouro. Tem mãozinha aqui da Lulu. Liguem para ele, liguem para ele. Sem a Lulu, eu não consigo fazer o live aqui. Eu não consigo Lulu, fazer obrigado, nada. Lulu. Valeu, Nem Lulu. botar as fotos. Beijo, Lília. Beijo para Lília também. Beijo, Valeu, beijo, valeu. parabéns. Bom fim de semana a todo mundo. Obrigado. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo que acompanhou e vem mais por aí. Sensacional. Acompanhem o